A oração mais significativa já feita pela pessoa mais importante que já viveu é uma oração poderosa. Essa oração, geralmente referida como a oração do Pai Nosso, é na verdade a oração dos discípulos. É a oração que Jesus ensinou a seus discípulos em resposta ao pedido em Lucas 11, verso 1. Senhor, ensina-nos a orar. Esta é a oração que ele lhes ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Dá-nos cada dia o nosso pão de cada dia e perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11, versos do 2 ao 4. Os discípulos de Jesus sabiam que era desafiador aprender a orar eficazmente. Por isso, não foi surpresa que pedissem a Jesus que lhes ensinasse a orar. O livro de Atos e a história registram que eles aprenderam bem com Jesus. Aprenderam a orar tão bem que viram o Evangelho alcançar as extremidades do mundo conhecido e seu poder transformador. E quando aprendemos a orar da maneira que Jesus ensinou a seus discípulos, nós também veremos nossas orações respondidas de forma poderosa. Jesus tinha um conceito maravilhoso de Deus como seu Pai. Foi por causa do seu maravilhoso conceito de Deus como seu Pai que Jesus orou como fez, começando seu modelo de oração com as palavras Nosso Pai. Este princípio é tão poderoso que ficou gravado em nossas mentes que até hoje a maioria dos crentes começa suas orações com essas palavras reverenciais. Jesus sempre exaltou e magnificou seu Pai. Vários exemplos dessa exaltação aparecem em sua grande oração sacerdotal. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Oro para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, verso 4 e 21. A única maneira do mundo poder ver e crer em Jesus como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, é vendo-nos nos unindo a Deus em oração. É somente quando nos veem como um com o Pai que acreditarão em e receberão Jesus como seu Salvador. Em sua exaltação do Pai, Jesus verdadeiramente reverenciou o nome do seu Pai. Eu os revelei a ti e continuarei a fazê-lo, para que o teu amor por mim esteja neles e eu neles. João 17, verso 26. Que maravilha saber que a oração nos traz para a filiação com o Deus Todo-Poderoso. Ele não é nosso Pai até que o invoquemos. No entanto, quando invocamos a Deus e recebemos Jesus em nossas vidas, nascemos de novo e verdadeiramente nos tornamos filhos de Deus. Jesus deixou claro que apenas aqueles que fazem isso são filhos de Deus, e em uma ocasião, Jesus acusou um grupo de pessoas que viviam presumidamente com a forte acusação: vós sois do diabo, que é vosso pai. João 8, verso 44. O privilégio de conhecer Deus como nosso Pai é precioso e inestimável. Jesus viu uma nova relação de reino na oração. Jesus começou seu modelo de oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Lucas 11, verso 2. Ele ensinou seus seguidores que o reino de Deus não é algo distante, mas que está tão perto quanto o seu conceito de Deus, pois o reino de Deus já está entre vós. Lucas 17, verso 21. Deus está interessado no que acontece dentro de você mais do que em qualquer outra coisa. A nova relação de reino e oração exige que Deus seja entronizado em nossos corações. Romanos 10, versos do 8 ao 10. De fato diz: a mensagem está muito perto de você. Está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma sobre a fé que pregamos. Se você declarar abertamente que Jesus é Senhor e acreditar em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, pois é crendo em seu coração que você é justificado diante de Deus e é declarando sua fé abertamente que você é salvo.
Ao coroar Jesus Rei dos Reis em todos os aspectos de nossas vidas, reconhecemos e prestamos homenagem a Deus, o Pai acima de tudo. Em João 18, verso 37, Pilatos questionou Jesus e perguntou-lhe: "Então, tu és um rei?" Jesus respondeu: "Tu dizes que sou rei. Na verdade, nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos os que amam a verdade reconhecem que o que digo é verdade." Jesus, que afirma claramente que seu propósito era se tornar rei, é quem nos diz para dirigirmos a Deus como nosso Pai nos céus, e quando fazemos isso, reconhecemos a supremacia do reino de Deus. Jesus nos ensinou a honrar o nome de Deus. Jesus, nosso Senhor, ensinou a seus discípulos, incluindo-nos a santificar, respeitar e honrar o nome de Deus. Seu nome não deve ser usado ou tomado levianamente, não deve ser usado em juramento blasfemo. O nome de Deus é sagrado e santo. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ele é quem nos fez a sua própria imagem. Ele é quem sustenta a terra. Nosso próprio fôlego vem dele. O respeito de Jesus pelo nome de Deus era tradicional entre seu povo. Por séculos, os judeus religiosos abstiveram-se de usar o nome de Deus, tanto na fala quanto na escrita. Ao falar do Todo-Poderoso, eles usariam um eufemismo como Adonai, o nome, ou Hashamayim, os céus. E ao escrever o nome de Deus, eles não completavam a palavra, escrevendo-o deixando de fora a vogal. Jesus enfatizou a importância do nome do Pai e, em seu modelo de oração, declarou que o nome de Deus deve ser lembrado como santo. E em sua oração modelo, Jesus falou do reino. Ele ensinou a seus discípulos a antecipar a vinda total do reino do Pai e a ansiar pelo dia em que todos os homens seriam parte desse grandioso e glorioso reinado. Então, depois de ter orado, "Venha o teu reino", Jesus foi um passo adiante. "Seja feita a tua vontade na terra como no céu." Mateus 6, verso 10. Jesus sabia que a vontade de Deus é feita de forma perfeita e cuidadosa no céu. Então, ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus os ensinou a desejar e falar do desejo de que a vontade de Deus seja feita aqui embaixo, tão perfeita e completamente como é feita no céu. Claro, essa deve ser a nossa oração hoje. Que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, não a vontade pecaminosa do homem, nem a vontade de Satanás, mas a perfeita e adorável vontade de Deus. Parafraseando as palavras de Jesus, parece que ele estava dizendo que seus discípulos deveriam orar dizendo: "Senhor, em todos os meus pensamentos e ações diárias, meu forte desejo é fazer a tua vontade. Então, quando me aproximo de ti em oração, peço-te que me ajudes a realizar totalmente a tua vontade. Assim, ao pensar continuamente e orar para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas, nossas ações automaticamente começarão a refletir esse desejo." Jesus ensinou seus discípulos a orar pelo pão diário. Em Mateus 6, verso 11, Jesus não estava necessariamente falando apenas de pão físico, embora ele, sem dúvida, tivesse isso em mente quando disse: "Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia." Basicamente, Jesus estava ensinando a submissão ao nosso Senhor em tudo, todos os dias. Isso inclui acreditar em Deus para suprir todas as nossas necessidades. Mais tarde, no mesmo capítulo de Mateus, Jesus disse: "Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas." Verso 33. Então, de acordo com Jesus, não é errado para nós dizer: "Senhor, hoje peço-te que supras as minhas necessidades, porque estou colocando continuamente as coisas do reino em primeiro lugar na minha vida." Jesus ensinou o perdão divino nesta oração modelo. Jesus orou em Mateus 6, verso 12. "Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos ofendem." Jesus ensinou que o perdão divino vem através da oração. Mas o perdão não vem apenas por pedir perdoar os outros, é o teste decisivo. Seremos perdoados da mesma maneira e no mesmo grau em que perdoamos os outros.
Em outras palavras, se não perdoarmos os outros, não seremos perdoados, mas se perdoarmos os outros, por sua vez, seremos perdoados. Pense nisso por um momento. Não pode haver ressentimentos, nem pensamentos malignos sobre os outros. Jesus disse em Lucas 6, verso 45, uma pessoa boa produz coisas boas do tesouro de um bom coração, e uma pessoa má produz coisas más do tesouro de um coração mau. O que você diz flui do que está em seu coração. O perdão é recíproco. Quando perdoamos, seremos perdoados. Mas se nossos corações estão cheios de amargura em relação aos outros, seremos incapazes de perdoá-los. E se não perdoarmos nossos irmãos, então Deus não pode nos perdoar. Jesus está ensinando neste modelo de oração que seremos perdoados se e quando perdoarmos. Mateus 5, verso 13 diz, e não nos deixes cair em tentação. Alguns ensinam que Deus tenta alguns de seus filhos. Isso é um ensino falso. Tiago 1, verso 13 diz, e lembrem-se, quando estiverem sendo tentados, não digam que Deus está me tentando. Deus nunca tentou fazer o mal e nunca tenta ninguém. Louvado seja o Senhor por sua preocupação com seus filhos. Deus é nosso ajudador, não nosso tentador. Deus adora nos fortalecer para nos edificar. O diabo é quem deseja nos prejudicar e nos desviar. Por essa razão, Jesus chama o diabo de ladrão. Jesus disse, o propósito do ladrão é roubar, matar e destruir. Meu propósito é dar-lhes uma vida rica e satisfatória. João 10, verso 10. Jesus conhece o coração de seu Pai. Ele sabe como Deus nos ama e que Ele é fiel. Ele não permitirá que a tentação seja mais do que você pode suportar. Quando você estiver tentado, Ele mostrará um caminho para que você possa suportar. 1 Coríntios 10, verso 13. Mas livra-nos do mal. Mateus 6, verso 13. Sempre que o mal se apresentar, Deus sempre proporcionará uma saída. Não há mal no mundo do qual Deus não possa te livrar se você fizer o que Ele chamou você para fazer. Mas se você está se envolvendo em pecado, isso é um problema. Em essência, Jesus está dizendo neste modelo de oração, o Pai e eu podemos livrá-lo de qualquer mal, não importa o que seja. E se você perceber que está preso por qualquer pecado e qualquer coisa maligna, quero que saiba que você pode ser libertado disso e começar a caminhar em liberdade e poder. Jesus tinha uma visão de domínio mundial em oração, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Mateus 6, verso 13. Jesus conhecia a totalidade do reino do Pai. Ele sabia melhor do que ninguém que Deus é a fonte de todo o poder e que toda a glória é devida a Ele. Por essa razão, Ele incorporou estas palavras em sua oração para seus discípulos. Como crentes, precisamos ser continuamente lembrados de quem somos, que somos as ovelhas de seu pasto e que toda a nossa força e poder emanam do Senhor Deus. O apóstolo Pedro ecoou as palavras de Jesus quando escreveu, todo o poder a Ele para sempre, amém. 1 Pedro 5, verso 11. O salmista cantou, honrem ao Senhor, seres celestiais, honrem ao Senhor por sua glória e força. Salmos 29, verso 1. Essas fortes afirmações devem fazer parte da vida de oração de todo crente. Consciência do reino, poder e glória de nosso Pai e nossa constante lembrança deles nos ajudarão a construir um relacionamento forte com nosso Pai Celestial. Todos nós que o amamos somos seus filhos e todos somos iguais aos seus olhos, e Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Criador do universo, Ele é nosso Deus Santo, nosso Pai nos céus, meu Pai Celestial, santificado seja o teu nome. Darei a Deus a glória devida ao seu nome e não esquecerei o seu louvor. Venha o teu reino. Viverei em contínua antecipação do teu reinado, seja feita a tua vontade. Não mais a minha vontade, meus desejos, apenas o que Ele deseja em minha vida na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, não as necessidades do próximo ano, nem mesmo as da próxima semana, mas as de hoje.
Dependerei do Senhor hoje. Perdoa-nos, eu perdoarei os outros independentemente do que fizeram, para que tu, Senhor, me perdoes e não nos deixes cair em tentação. Mas guia-nos, Senhor, para que não tropecemos ou nos desviemos do caminho. Livra-nos, livra-nos de todo o mal. Agradeço pela tua grande salvação, que é para todos nós, incluindo-me, pois teu é o reino e o poder e a glória. O reino é teu, Senhor, e o teu reino está dentro de mim. Tu tens o poder, dou-te a glória para sempre. Obrigado, Senhor, por me fazer parte de tudo o que tu és para sempre. O reino de Deus, o domínio de Deus é eterno, é infinito e está eternamente presente para sempre. Através da oração em linha com o modelo de oração que Jesus ensinou a seus discípulos, veremos o seu reino vir. Veremos o seu reino estabelecido por toda a terra e veremos cada língua, cada terra, cada povo se render ao seu domínio e ao seu amor. Ao refletir sobre essas profundas palavras de oração e sobre a maneira como Jesus, o Mestre e Salvador, nos ensinou a nos aproximarmos do Pai Celestial, somos lembrados do imenso amor e da soberania de Deus. Em cada palavra da oração, desde a santificação do nome do Senhor até a petição pelo estabelecimento do seu reino e vontade, somos conduzidos a uma jornada de fé, submissão e reverência. Essa jornada de oração não é apenas um caminho para pedir ou buscar ajuda. É uma via de transformação, onde o coração se alinha com o coração de Deus, onde nossos desejos e vontades se fundem com os dele. Ao pedir o pão de cada dia, buscamos a dependência diária em sua provisão, e ao perdoar como fomos perdoados, espelhamos a graça que recebemos. Neste percurso, somos lembrados de que as tentações e desafios são reais, mas que em Deus temos um libertador, um guia que nos conduz pelo caminho certo e nos livra do mal. Ao reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem a Deus eternamente, rendemo-nos à sua majestade e soberania, assegurando nossos corações na verdade de que Ele está no controle. Portanto, ao nos despedirmos deste momento de reflexão e oração, façamos com corações cheios de gratidão, esperança e fé. Que as palavras ensinadas por Jesus ressoem em nós não apenas como uma oração, mas como um estilo de vida, uma constante lembrança de que somos filhos de um Pai amoroso, poderoso e eterno. Que a paz que excede todo entendimento guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. E hoje, se você está cansado de viver uma vida sem Cristo, quero lhe fazer um amoroso convite. Inicie uma nova vida apenas com uma pequena atitude, que pode transformar sua vida para todo sempre. Comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.